Ouça e pense sobre isso. E se eu te dissesse que a maior limitação da ciência moderna não é a falta de tecnologia, mas a forma como aprendemos a olhar para a realidade? Durante séculos, nós fomos ensinados que a matéria é cega, muda, inerte, que o universo funciona como uma máquina gigantesca, completamente indiferente a qualquer tipo de experiência. Nesse modelo, a consciência humana, a nossa capacidade de sentir, de perceber, de ter um eu, aparece como um acidente improvável, uma anomalia, tardia, algo que surge misteriosamente, quase que por mágica, quando a matéria atinge um certo nível de complexidade. Mas essa explicação, por mais que pareça lógica à primeira vista, tem um problema muito sério. Ela não explica nada. Na verdade, ela apenas empurra o mistério para debaixo do tapete e o chama por um nome sofisticado: emergência. Hoje, mesmo com avanços impressionantes na neurociência, com scanners cerebrais que mapeiam nossos pensamentos em tempo real, continuamos sem saber por que processos físicos produzem experiência subjetiva. Sabemos o que o cérebro faz. Conseguimos ver quais áreas se acendem quando sentimos amor, medo ou alegria. Mas não sabemos por que isso é sentido. Por que existe uma experiência por trás da química e da eletricidade? E quanto mais honestos os cientistas se tornam, mais evidente fica uma pergunta incômoda, quase proibida. E se estivermos fazendo a pergunta errada desde o início? Talvez a consciência não seja algo que o universo produz. Talvez seja algo que o universo contém. Essa ideia soa absurda para muitos, quase herética para outros. Mas ela não nasceu em templos, seitas ou livros esotéricos. Ela nasceu no coração do debate científico e filosófico contemporâneo. E atende pelo nome de panpsiquismo. Calma. Antes de você fechar o vídeo, achando que isso é algum tipo de misticismo, vamos entender o que essa teoria realmente propõe. O panpsiquismo não afirma que o universo pensa como um ser humano. Ele não diz que átomos têm desejos ou que as pedras sonham. Ele não romantiza a matéria. Ele faz algo muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais perturbador. Ele questiona a suposição silenciosa, quase inconsciente, de que a experiência, a subjetividade surge do nada. Pense comigo. Se tudo o que existe é físico, se não há uma alma imaterial separada do corpo, e se a consciência é real, se você está de fato me ouvindo e tendo uma experiência agora, então, talvez a consciência seja um aspecto fundamental do próprio mundo físico. Talvez ela não seja um extra que aparece em cérebros complexos, mas uma propriedade intrínseca da matéria, assim como a massa ou a carga elétrica. Essa hipótese começou a ganhar força quando alguns dos maiores filósofos da mente e até neurocientistas admitiram algo bastante desconfortável. Nós simplesmente não sabemos onde a consciência entra na equação do universo. Não sabemos em que ponto exato da complexidade ela aparece. Foi com os primeiros mamíferos, com os insetos, com uma única célula, e por que ela aparece ali, e não um pouco antes ou um pouco depois. Quanto mais tentamos localizar esse momento mágico da criação da consciência, mais ele se parece com uma invenção da nossa cabeça, uma linha arbitrária que traçamos na areia. Por que exatamente um cérebro humano é consciente, mas seus componentes isolados, como os neurônios, os átomos de carbono, os quarks, não seriam? Por que bilhões de neurônios, juntos, disparando em sincronia, geram a experiência de ver a cor vermelha ou sentir saudade, mas nenhum deles individualmente teria sequer um traço rudimentar de experiência? A ciência atual não responde a isso. Ela parte do princípio de que a matéria é fundamentalmente morta e que a vida e a consciência são exceções. E é exatamente essa suposição que o panpsiquismo desafia. Ele propõe que talvez não exista um salto milagroso da inconsciência para a consciência. Talvez o que exista seja uma continuidade, uma escala gradual, do extremamente simples ao incrivelmente complexo, do rudimentar ao elaborado. Pense assim. Talvez um elétron não tenha pensamentos, mas ele pode ter uma forma inimaginavelmente simples de experiência, um proto-sentimento. E quando bilhões e bilhões dessas unidades com experiência rudimentar se organizam de uma forma muito específica, como em um cérebro, aí sim surge a consciência complexa e rica que nós conhecemos. Não é um milagre do zero ao todo, mas uma construção, um somatório, do quase nada ao eu. Essa ideia, claro, não resolve todos os problemas. Na verdade, ela cria outros, talvez ainda mais difíceis. Por exemplo, como essas pequenas consciências se combinam para formar uma consciência maior. Esse é o chamado problema da combinação.
e é um dos maiores desafios para os defensores do panpsiquismo. Como a minha consciência se unifica e não se desfaz nas consciências dos meus átomos. Mas apesar das dificuldades, essa teoria tem uma virtude rara nos debates atuais. Ela leva a consciência a sério. Ela não a trata como uma ilusão, como alguns materialistas radicais sugerem. Não a vê como um efeito colateral sem importância da evolução. Ela a coloca como parte do problema fundamental da realidade. A consciência não é algo a ser explicado depois que entendermos a matéria. Ela é parte do que precisamos entender sobre a matéria, desde o começo. E talvez seja por isso que tantos cientistas e pensadores relutem em aceitá-la. Porque aceitar essa possibilidade exige mais do que novos dados de um laboratório. Exige uma mudança profunda de perspectiva. Exige admitir que o universo pode não ser apenas um objeto que observamos de fora, como se fôssemos espectadores de um filme mudo, mas algo que, de algum modo fundamental, experiencia a si mesmo. E nós somos uma das formas mais complexas dessa experiência. Se isso for verdade, não no sentido místico, mas no sentido mais rigoroso e científico possível. Então, a nossa consciência não é um detalhe tardio na história do cosmos. Ela é um eco do enigma antigo. Um enigma tão antigo quanto a própria matéria. E olhar para o céu estrelado ganha um significado completamente novo. Não estamos apenas olhando para objetos distantes. Estamos olhando para a mesma natureza fundamental da qual nossa própria experiência é feita. E isso por si só já é uma ideia que vale a pena explorar. O que você acha? Será que a consciência está em tudo, desde um átomo até uma galáxia? Ou ela é um privilégio exclusivo de cérebros como o nosso? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Vamos continuar essa conversa. Se você gostou de questionar a realidade com a gente, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como este.